Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Como a gente falou na abertura do programa, a partir de agora, o documentário Serra de Itabaiana, de Marcelo Roque Bellarmino. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, 8 da noite. Reprise no sábado, meio-dia. Cultura é o que a gente faz. Nós estamos aqui em frente à entrada principal do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Foi uma unidade de conservação criada em junho de 2005, cujo objetivo é justamente proteger os ecossistemas naturais, possibilitar também a realização de pesquisas científicas e a visitação, trabalho de educação ambiental, como a gente pode ver aqui nesses ambientes. Professores de escolas da região aqui de Sergipe trazem alunos para realizar um trabalho de visitação e observação também das belezas naturais que a gente pode encontrar aqui nesse parque. A Serra Itabaiana, ela é um domo, né? Ela tem uma forma de um D. Sua fauna e a sua flora está bem adaptada a essa transição entre a Mata Atlântica pelo lado leste e a Caatinga pelo lado oeste. Então o clima fica bem dividido, bem, como é que chama? Misturado, como a gente diz assim. E essa região é chamada de transição, ou zona de ecótono. Do ponto de vista geográfico, essa região foi denominada de agreste, zona de agreste. O mais interessante é que a fauna e a flora dessa Serra de Itabaiana tem elementos de cerrado, tem elementos de Mata Atlântica e tem elementos da Caatinga. E por hora, a gente às vezes se surpreende com algumas espécies que até mesmo da Amazônia pode ocorrer lá. É uma mata aberta, baixa, com 2 a 3 metros de altura, bastante esgalhada, mas o que é mais interessante é mostrar aqui para vocês como é que essa mata vem se fechando. No início, começa a ter algumas espécies de arbóreas que jogam essa folhagem no chão, né? Joga essa folhagem no chão. Imediatamente começa a chegar as bromélias, no caso aqui é o gênero Echimeia. Essas bromélias acumulam água e começam a trazer os animais. Várias espécies de animais, né? Anfíbios, répteis, até mesmo pássaros. Essa bromélia, ela forma o que nós chamamos um pequeno habitat, um micro-habitat, que proporciona a entrada de espécies depois tardias, que vai fechar uma moita e ela vai crescendo. Agora, o que é mais interessante é esse tipo de associação
como é que ela se dá. E aqui, um exemplo para mostrar para vocês, o papel das micorrizas, que é responsável pela captura dos nutrientes. Veja esse tipo de quantidade de raízes que não chegam mais que 10 centímetros, formando o que nós chamamos um tapete. Essa associação de uma micorriza, que é um fungo, e as raízes das árvores, proporciona a recaptura imediata dos nutrientes, todos que caem dessas folhas aqui, quando entram em decomposição, e a areia já não tem mais raiz. E assim vai formando o que nós chamamos o domínio de uma moita de bromélia. Aqui é um exemplo de que as areias brancas são formadas em loco, né, autóctone. Essas areias brancas têm uma formação nessas rochas quartzosa, ou seja, areia quartzosa. E aqui eu vou mostrar para vocês a própria dissolução da rocha. Não é? Peguei aqui, ó. Mostrando. Nós estamos vendo aqui um quartzito, né? Um quartzo, mas ele foi formado no mesmo princípio que a rocha vai formando. Então nós temos aqui, ó, as areias brancas, onde forma toda essa vegetação do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Falar do Parque Nacional Serra de Itabaiana é uma coisa que toca a nós que somos sergipanos, né? Da sua importância, por exemplo, dentro do contexto ambiental do Estado. Se você observar a Serra de Itabaiana, aquele complexo de serras que existe em Itabaiana, no contexto geral do país, é uma área diminuta, bastante pequena em comparação, por exemplo, à floresta amazônica e outros tipos de florestas e outros parques nacionais que existem. Mas para o estado de Sergipe é uma referência. Aquele, por exemplo, o parque, mesmo antes de funcionar legalmente constituído, ele já tinha a sua representatividade de fato, porque ele não era criado de direito, mas de fato as pessoas reconheciam a sua importância ambiental e todos tinham nele a sua referência. Seja qual for a questão, todo sergipano tinha uma ligação com aquela área ali, com a área da serra, né? Seja de cunho religioso, seja de cunho ambiental, né? Seja por questões, por exemplo, até mesmo ufanísticas das pessoas da própria terra, né? Que gostava de ver protegido aquela área ali. Quer dizer, é um símbolo. A Serra de Itabaiana, o Parque Nacional, tem a sua importância ambiental, mas tem a sua importância fundamentalmente na cultura do Estado. As pessoas, os sergipanos, reconhecem nele, se veem no Parque Nacional de Serra de Itabaiana, né, como um símbolo da sua cultura. E isso é o mais interessante possível. É uma coisa que as pessoas, inclusive alguns sociólogos, já fizeram levantamento para saber, né, por que de tanta aproximação, né, das pessoas, de tanto amor, de tanto apego àquela área do Parque Nacional Serra de Itabaiana. O processo de criação de unidade de conservação nessa área desde 79. Após criado em 2005, a outra fase importante é a implantação. Na implantação, deve-se criar a infraestrutura necessária para que o parque funcione. E tem dois instrumentos bastante importantes para dar o subsídio para o desenvolvimento das ações da unidade, que é a implantação do plano de manejo e do conselho consultivo. Essas duas ações estão em andamento, está sendo feitos os estudos, né, com a comunidade para que a gente possa criar o plano de manejo e o conselho consultivo da unidade para dar o subsídio necessário para o desenvolvimento das ações aqui.
Essa importância ambiental, ecológica, se assim podemos dizer, do parque, faz com que a gente tenha outros cuidados em relação ao uso dessa área, né? Que os visitantes venham para cá e tomem os cuidados necessários para não depredar, não desenvolver atividades aqui que comprometam o ambiente, como, por exemplo, fazer fogueira. É um problema muito sério que incorre em incêndios florestais, e o incêndio nesse local aqui é muito difícil de controlar. O fogo aqui se alastra muito rápido e em poucos minutos, em poucas horas, essa área muito bela pode se acabar em chamas. Agora há pouco a gente foi tentar pegar uma cobra-cipó, né? Ela estava embaixo e foi um corre-corre, assim, a gente teve que se embrear no meio da mata. E ela é um animal muito rápido, muito ágil e tem um comportamento totalmente arbóreo, assim, né? Então, quando ela se sente ameaçada, a primeira reação dela é subir na primeira árvore. Gavião carijó. Tem um filhote. Normalmente são dois filhotes, né? Um sempre sobrevive. Aí, nesse caso, pode ter ocorrido uma disputa territorial. Isso é muito comum na natureza. Aí ele pode ter caído, ferido e ser depredado por outro animal. Com relação ao lixo, é que, assim, pelo tempo de trabalho que eu já estou aqui dentro, tá com 3 anos e alguma coisinha lá, é que o pessoal ainda não tomou uma certa consciência de vir ao local e realmente vir com a consciência de preservação. Vem com apenas para um banho e não se preocupa com relação a pegar o lixo, colocar na lixeira, ou se não pegar, que o ideal seria que você viesse com seu lixo e você retornasse. A quantidade de lixo que é encontrada aqui, uma delas é ligada ao secretismo religioso, que as pessoas vêm, vai vir fazer seus despachos e trazem, vamos dizer, carneiros, pombo, galinha, jogam aí à toa, e esses animais podem estar vindo assim com bactérias que podem vir tanto contaminar a parte da água, o ambiente, porque provoca um mau cheiro grave, e como pode estar trazendo outras doenças relacionadas à própria fauna daqui. Em alguns riachos já é datado que há mais de 40 anos eles sumiram, decorrente da poluição. E ele é uma espécie encontrada apenas nesses riachos. Em nenhum outro lugar você vai encontrar. Nós estamos agora na nascente do Riacho dos Negros, o local mais conhecido como Salão dos Negros. E recebeu esse nome por causa de, antigamente, desde o tempo colonial, as fazendas, quando os negros fugiam das fazendas, eles se refugiavam nesse local. Aí recebeu esse nome, Salão dos Negros. Salão dos Negros, Riacho dos Negros, Poços das Moças. Temos também elapídeas, que são a família das corais verdadeiras. Essas serpentes elas têm presas inoculadoras de veneno na parte anterior da boca. Só que essas presas são fixas. A gente está acabando de ver uma aranha caranguejeira predando uma coral verdadeira. Isso é uma cena assim, extremamente rara. Dificilmente tu consegue presenciar esse tipo de cena assim com tanta facilidade.
apesar da cobra ser um animal dessa espécie ser venenosa, ela está tentando se defender. Nós chegamos ao ponto máximo em torno de 656 metros e descemos um pouquinho em torno de 615. A nossa localização exata é em torno de 10 graus, 44 minutos, 35,6 segundos sul, 37 graus, 21 minutos, 42,2 segundos oeste. Tendo ao fundo uma bela paisagem da Serra Comprida e da Serra dos Cajueiros. E dentro desse levantamento foi feito o levantamento da avifauna também. E foram diagnosticados mais ou menos algo em torno de 125 espécies de aves. Hoje eu acredito que haja muito mais que isso. Como o estudo foi feito um pouco rápido, digamos assim, eu acho que o estudo mais aprofundado levaria a um número bem maior que 125 espécies. Então, foram levantadas 8 espécies de Accipitrides, que são os gaviões, e 5 de falconídeos. Entre eles o famoso carcará, né, o Polyborus plancus, que hoje atualmente o nome oficial dele é Carcará plancus. É uma ave bastante comum na região. Você pode, como é uma ave muito generalista, ele é considerado um falso falcão, porque ele não caça diretamente. Então ele se aproveita de resto de comida, ataca ninhos de outras aves, rouba os ovos ou os ninhegos. E você pode encontrar em vários ambientes, como praia, mata fechada, áreas urbanas. Em Aracaju mesmo é muito comum você ver ele voando sobre os prédios. Então a gente pode encontrar aqui o acauã, o gavião acauã, o quiriquiri, o gavião prateado, gavião de rabo branco, gavião carijó, o falcão carrapateiro também, muito comum encontrar por aqui. E alguns psitacídeos também, como o periquito-rei. Com o avanço da agricultura, né, das pastagens, forma o que você pode ver aqui, uma pastagem com a área de mata. Né, isso forma o efeito de borda. Então é importante, entre essas áreas antropizadas, formar esses corredores. O que acontece? Você tem uma área de mata como essa, aí se um fazendeiro vizinho deixar formar outra área dessa, forma um corredor. Então as aves podem percorrer essa área com a área do vizinho. Então, isso que forma um corredor ecológico. Paredão. Esse paredão só direita aí.
Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer um plano de manejo aqui. Porque toda vez que vai fazer uma proposta de plano de manejo, tem que trazer alguém de fora. Eles vão fazer tudo que nós já fizemos. Você está entendendo? É que a problemática nossa é essa. Nós estamos trabalhando, fazendo o trabalho, e no dia que for fazer um plano de manejo, vai ter que vir alguém de fora, porque tem que ser concorrência nacional, etc. E nós precisamos formar gente aqui com ideias de biologia de conservação. Uma coisa muito importante que o pessoal tem que ter cuidado quando vem visitar uma unidade de conservação, principalmente o parque, é ter algumas medidas, tá, para que se evite até futuros incêndios. Por exemplo, o pessoal que vem aqui tomar banho aqui no Poço das Moças, né? Então, por exemplo, não jogar cigarro, guimba de cigarro numa vegetação que já está seca. Nós estamos num período agora de seca, tá? Isso pode intensificar o número de incêndios, causando um impacto, tá, tanto na vegetação como também na população de animais. Tá? Muitas espécies que são lentas, né, são os primeiros animais a são vítimas, né, desses incêndios. Eu vim de Socorro para aqui. Cheguei aqui, trabalhava aqui de empregado aqui mesmo, nesse terreno. Depois eu ganhei um terreno na colônia São Paulo. Aí vendi o de lá e comprei esse daqui. Rapaz, teve mais destruição nas matas. Agora mesmo foi que parou, né? Mas há uns tempos atrás aí, todo ano, num tempo desse, estava tudo pelado, que tocava um fogo em tudo. E é por causa disso que hoje os rios estão secos. Que quando eu cheguei para aqui logo, não tinha verão que ele secasse. Hoje, quando dá de 3 meses em diante de verão, já estão tudo secos. Quem mais se interessa em estudar a Serra Itabaiana são os estudantes. Seja ele estudante de agronomia, biologia, geografia. Os estudantes de biologia, por si só, aproveitam muito aquele espaço lá. Faltam ainda, por exemplo, na Serra Itabaiana, alguma concretização de algumas ações que foram politicamente acordadas, por exemplo, que é a criação de uma estação para pesquisa lá, como laboratórios. Ou seja, nós temos que pegar o material, transportar ele de lá para cá, às vezes o bicho morre, planta morre, certo? Aí eu acho que está faltando algumas ações assim. Nesses ambientes aqui, nós encontramos uma série de microhábitats para várias espécies. Aqui, por exemplo, nós podemos observar uma grande quantidade de rochas, né? Nós chamamos esses ambientes de lajeiros. Nessa parte mais alta, observamos muito folhiço, serrapilheira, que também é utilizada por muitos animais para se refugiarem. Lagartos, principalmente, tropiduros e outras espécies que utilizam esses microhábitats para se refugiarem, também para procurar suas presas. Enfim, é um ambiente vasto aqui de uma biodiversidade.
Música